sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar. Aqui é o lugar onde você ouvirá histórias reais de pessoas comuns que viveram o extraordinário de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. E no episódio 17 eu tenho a alegria de contar com a participação da Daiane. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos muito felizes em recebê-la aqui no nosso programa. E a Daiane vai compartilhar com a gente o testemunho do José Henrique. É o filho dela que tem apenas 4 anos, mas ao longo desses 4 anos, ele se demonstrou um verdadeiro guerreiro, né? Lutando pela vida e vivendo muitos milagres. Antes mesmo de vir ao mundo, ali no ventre, Deus já manifestou a sua graça na vida do José, né, Daiane? Isso, exatamente. Deus foi perfeitamente bondoso conosco, né? E fez muitas obras na vida do José Henrique. Como a pastora já disse, né? Desde a gestação, quando descobri que estava grávida, eu estava grávida de gêmeos. E aproximadamente com 4 meses, um dos fetos parou de desenvolver. E com isso a gente já começou a ver e a sentir a obra de Deus em nossas vidas. Então, esse feto parou de desenvolver e a nossa preocupação era como que ia ficar o outro feto. Sim. Então, José Henrique permaneceu e o outro feto a gente só foi observando e meu corpo expeliu, não tive sangramento. Então, Deus fez coisas perfeitas, às vezes a gente questiona, como assim, né? O que Uhum. aconteceu? Então, a gente sabe que é a obra de Deus. Sim. E com isso, o José Henrique ficou e eu sempre tive muitas dores, como se fosse cólica de rim nessa gestação. E ao decorrer do tempo, fui fazer o morfológico. Eu não tinha condições de fazer o morfológico, e então não fiz o primeiro e nem o segundo. Com insistência da minha mãe, acabei fazendo o terceiro morfológico com 29 semanas. Hum. E é onde eu descobri que o José Henrique era um cardiopata. Então, a doutora que fez o ultrassom dele, né, o morfológico, eu percebi que ela passou pelo coraçãozinho e o coraçãozinho bateu diferente. Eu falei, nossa, parece que o coração bate diferente, né? A gente espera um batimento e era outro batimento. Uhum. E fiquei quieta comigo, e a doutora terminou de fazer o morfológico e por último ela voltou no coração novamente e conversou comigo e com meu pai que estava comigo, falando da situação do José Henrique, que o coraçãozinho dele não estava 100% saudável. Então, para mim, o mundo acabou e, e agora? Como que a gente vai fazer? Então, ela nos orientou, ela foi sábia, como deveríamos fazer, então ela nos ajudou, a gente correu atrás de como a gente poderia ter um atendimento para o José Henrique, né, no decorrer da gestação. E com isso a gente conseguiu vaga para ser atendido em São Paulo, mas a gente acabou indo. Então, até preparar toda a documentação foi para 32 semanas, e quando a gente chegou em São Paulo, nos hospitais, né, de Uhum. cardiologia em São Paulo, a gente recebeu um não. As portas foram fechadas para nós, porque eles só podiam nos acolher com 30 semanas. E com isso a gente já de imediato começou o tratamento e o acompanhamento na regional em Sorocaba, como era de alto risco, né? E com isso Deus foi preparando. Então a gente foi 3 vezes para São Paulo, as 3 vezes tivemos portas fechadas, né? Meu Deus. E a minha mãe falava assim: "Não, vamos ter fé, Deus está preparando", né. E Amém. a minha mãe é muito forte, muito, né, sempre esteve no meu lado, sempre foi meu alicerce. E e o agir de Deus começou, sabe, a partir dela mesma, porque ela foi sábia nas palavras dela para me Hum. fortalecer. Amém. E
Então toda semana eu ia para Sorocaba para fazer o cardiotoco do José Henrique. E a gente falava assim: "Deus, como que vai ser? O José Henrique precisa desse atendimento quando nascer. E aqui a gente não tem aqui em Sorocaba". Então no decorrer da gestação, Deus preparou um novo hospital nessa época, era o Adib. Então a gente sabia que esse Adib ia ser inaugurado, mas era um hospital como todos os outros. Uma semana antes do José Henrique nascer, a gente retornou no hospital, onde a médica falou assim pra gente: "Mãe, a gente tem 2 notícias para te dar. Uma notícia boa e uma ruim". E a gente falou assim, né, a gente até riu: "Ah, eu quero a ruim, porque daí a boa Acaba compensando, né? acaba compensando". Então, dessa última vez, ela falou assim: "Mãe, o seu filho hoje, ele está vivo porque você está sendo o alimento dele. Você está respirando por ele. A situação do José Henrique é difícil, né?". E falou bastante coisa, que a gente precisava se preparar, que o José Henrique, após o nascimento, ele ia ter só 72 horas de vida. Deus. E com isso foi assim, um impacto para nós, tipo assim, a gente tem tanta fé, né, e, né, minha mãe ali fervorosa e sempre ali nos ajudando, e todo mundo orando já pelo José, né, Uhum. desde a barriga. E assim, tipo, foi jogado um balde de água fria em nós, né. E ela falou assim: "Mãe, se o José Henrique não for operado em 72 horas de vida, a gente não sabe dizer o que vai ser do José Henrique". Então ali o nosso mundo acabou. É que você já estava vindo de uma gestação bem difícil, né, já tinha Sim, perdido um bebê, aí recebeu essa notícia dessa condição de saúde que ele tinha, então eu imagino que não deve ter sido fácil o processo sim, da gestação. exatamente. Até então, durante a gestação, a gente estava vivendo dia após dia, Uhum. né, a gente nunca pensava no futuro, nunca tinha ansiedade, não fazia nada assim, né. Tanto que meu chá de bebê eu não ia fazer e a gente fez da última semana, porque a gente não sabia se a minha gestação ia durar até a última semana, porque era Hum. de risco, né. Aham. E então foi um balde de água fria em cima de nós, e a minha mãe falou para a doutora que o Deus dela era maior, e realmente, o Deus dela é maior. Amém. E então a gente ficou muito nervosa e com isso veio a notícia boa. A notícia boa era que realmente a equipe de pediatria que tinha ali no Adib ia estar no parto do José Henrique para poder cuidar dele, né, para poder, se fosse caso de cirurgia de urgência, eles iam estar com as portas abertas, né, para Graças a cuidar do Deus. José Henrique. E aonde foi a maravilha de Deus, José Henrique nasceu bem. Graças a Deus. Demorou um pouquinho para chorar, mas ocorreu tudo bem, ele foi pra UTI, lógico, né, conforme Uhum. precisava, aí mesmo. E José Henrique foi no dia seguinte, foi transferido para o hospital Adib. Então a minha mãe foi com ele e eu fiquei até o ter alta, e no outro dia eu fui atrás do José Henrique. Nesse hospital a gente consegue ficar, então cada quarto tem uma criança e uma mãe, então é tudo separadinho. Então ali a gente podia ficar com o José Henrique. Ai, que bom, pelo menos estava pertinho do Pelo bebê. menos estava perto, né, porque tem hospitais que as mães não pode ficar com a criança na UTI, né. Então foram dias de luta, mas assim, a gente sabe que foi o agir de Deus, porque o José Henrique não precisou da cirurgia dentro desses 72 horas. Então a gente sabe que a obra de Deus já ali, Exatamente, né, com já certeza. aconteceu naquele momento. O José Henrique, nesse tempo que ele ficou na UTI, quando ele nasceu, ele ficou 60 dias e com isso ele teve 2 cateterismos, para ver como que estava a situação desse coração, Uhum. né. Ele teve uma parada cardíaca, né, mas foi Exa coisa leve, porque ele precisou ser entubado para ir para o cateterismo, então, nessa intubação não correu muito bem, mas logo ele já voltou, a equipe médica conseguiu, questão de menos de 1 minuto, conseguiu estabilizar o José Henrique. E toda vez que ele veio,
do centro cirúrgico, geralmente quando sai do centro cirúrgico, né, a criança ainda vem entubada, vem sedada, vem com oxigênio, né. E desde pequeno, desses 2 procedimentos que o José teve, ele veio sem intubação, veio com o mínimo de oxigênio. Então, assim, a gente percebia que o José Henrique já era um guerreiro mesmo, né, Ele estava lutando. já estava lutando para respirar sozinho, né. Uhum. Então, assim, quando a minha mãe até estava comigo na última vez que ele veio do cateterismo, quando pequeno, na primeira vez, a minha mãe: "Filha, ele tá vindo", e a minha mãe viu lá do corredor: "Ele tá sem oxigênio, ele tá sem não tá nada". Eu falei: "Mãe, calma, tá sim". "Não, ele não tá". E realmente José veio vindo, ele já estava sem nada, já estava começando a ficar acordado, sabe. Graças a E a Deus. gente só sabia agradecer: "Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus". E Amém. realmente é Deus, né, quem deu toda essa força para o José Henrique. Com E certeza. com isso, nesse primeiro início do José Henrique de vida, a gente ficou 60 dias no hospital e depois a gente veio embora para casa com alguns cuidados, né. Uhum. E então a gente sempre teve um pouquinho de cuidado com o José Henrique em questão de correr, se cansar, né, mas ele tá bem, está saudável. E assim, o José Henrique nasceu com univentricular, então ele tem um único ventrículo. Então ele tem um único ventrículo, ele tem CIA, CIV, astenose pulmonar. Então a circulação dele é toda invertida, não é igual a nossa. Então a gente Hum. tinha um cuidado nisso, né, do sangue oxigenado, não oxigenado, né, é todo inverso o coraçãozinho dele. E com 1 ano de idade ele fez a cirurgia de Gren, para correção, uma cirurgia paliativa, né, para Aham. correção do coraçãozinho dele, para ajudar na melhor qualidade de vida do José Henrique. E com isso a gente vem vendo a obra de Deus em nossas vidas através do José Henrique, né. E com isso o José Henrique foi crescendo, o doutor já tinha me orientado que ele ia precisar fazer uma outra cirurgia com 4 anos. E então, assim, o nosso coração ficava: "E agora? Vai, não vai? Vai, não Vai vai?". chegando próximo à idade? Sim, então daí ele chegou com 3 anos de idade, o médico diminuiu, as visitas, né, de estar indo na consulta médica. Então José Henrique chegou a ficar uma vez 6 meses sem ir no médico. Meu coração ficou assim: "Meu Deus, e agora? O que que o José Henrique vai fazer?". Porque querendo ou não, todo mês a gente tinha um acompanhamento. Então era 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então a gente já começou a ficar: "Nossa, muito tempo sem uma consulta médica". Aham. Então, antes da cirurgia, o José Henrique ficou 6 meses sem ir no médico. Falei: "Então, por um lado, se ele tá ficando 6 meses sem ir para o médico, então é sinal que ele tá bem, Sim. né". Então, falava: "É o agir de Deus, né, então vamos deixar". E não chegava essa cirurgia do José Henrique, porque o doutor falou assim: "Ah, gente, pode ser que a gente adiante", né. Então, assim, com 3 anos e meio, 4 anos, a gente já ficou assim. E daí ele falou assim: "Ah, Daiane, pode ser que seja no final de 2023", né, mais ou menos assim. Falei: "Então tá bom". Eu falei: "Doutor, a gente consegue fazer essa cirurgia do José?". Eu sabia que era necessário, mas eu também eu tinha minha faculdade, né, então falei: "Meu Deus, tô terminando a minha faculdade. Doutora, a gente consegue fazer a cirurgia do José nas minhas férias?". Eu cheguei a falar isso para o doutor, tanto que eu estava desesperada, porque eu sabia que era necessário o José Henrique fazer essa cirurgia, mas eu também não podia largar meu último ano da faculdade, né. E daí ele falou assim: "Ah, a gente pode tentar. Vamos ver aí como que a gente vai fazer". Ele colocou, anotou tudo. Ele falou assim: "Mãe, então a gente vai tentar fazer essa cirurgia do José em janeiro". Isso foi em dezembro, novembro mais ou menos. Eu falei: "Ai, que bom, doutor, porque assim eu consigo ficar com ele nas minhas férias, né, e eu tô terminando a minha faculdade, eu não posso, né". Uhum. Mas eu falei assim: "Mas Deus sabe o que faz". E eu exigindo uma coisa, né, que não é fácil assim. E a minha mãe: "Fique em paz, filho, vai dar certo". Eu comecei a ficar nervosa e nada da cirurgia do José Henrique.
Ele fez 4 anos, eu falei: "Mãe, agora vai". Ele Esse fez mês 4 anos em que mês? em abril. Em abril? É. Falei: "Mãe, agora vai". E eu pedia para Deus: "Deus, e agora o que que eu vou fazer? Chegou os 4 anos do José Henrique". Então o meu desespero era a última cirurgia do José, né, porque depois dessa ele não teria mais cirurgia. O que vai ser de nós com essa última cirurgia do José Henrique? Uhum. E por trás vinha: "Meu Deus, que horas que vai ser? Quando vai ser essa cirurgia? Daqui 3 meses eu termino minha faculdade", né. Então vinha toda aquela frição de mãe, Uhum. né, e eu querendo dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho com a minha formação. Sim. E então assim, constantemente eu chorava, ia para Deus e falava: "Deus, o que que o senhor quer de mim?", né, não do meu filho, "O que o senhor quer de mim agora neste momento?". Porque o José Henrique já tem 4 anos, é a última cirurgia. Eu sei que é a última cirurgia do José, mas eu sei que o senhor também tem um propósito na vida dele, Amém. né. Então, a gente conversava isso com Deus e no mesmo tempo eu retorno a falar: "A gente é falha na nossa fé", né. Logo de novo: "Por que Deus?", né. "Por que disso? Por que tá demorando essa cirurgia?". Mas por um lado, se tá Hum. demorando porque o José Henrique está bem, ele está saudável, eles não iam colocar a vida do José em risco sem, né, sem necessidade. Se ele está bem, se ele está saudável, não precisa fazer a cirurgia. Uhum. E passou-se os 4 anos. E daí o doutor me chamou, falou assim: "Mãe, a gente não vai poder fazer a cirurgia do José nesse hospital". Falei: "Meu Deus, 4 anos aqui com essa equipe, e agora?". Daí ele falou assim: "A gente vai transferir o José Henrique para São Paulo". Uhum. Foi um choque para mim, foi um choque, porque era no hospital que fechou as portas para nós quando o José Henrique nasceu, né. A minha mãe também ficou nervosa, eu falei: "Meu Deus, é longe para nós. Aqui em Sorocaba é tudo muito perto", Uhum. né. E, enfim, daí o doutor explicou que ali no Adib eles nunca fez essa cirurgia, então o José Henrique ia ser o primeiro a fazer essa cirurgia, e eles não queriam, eh, usar como o José Henrique como uma experiência para eles. Sim. Então eles encaminharam o José Henrique para São Paulo. Então o José Henrique foi para São Paulo no mês seguinte, e o doutor falou que pegou todos os dados, né, estudou tudo de novo o José Henrique, desde o começo, tudo, foi tudo novo novamente no novo hospital. E na primeira consulta, depois na segunda consulta a doutora marcou a cirurgia do José Henrique. E daí eu novamente insistente, sem conhecer a doutora, eu falei assim: "Doutora, quando que você vai fazer a cirurgia do meu filho?". "Olha, mãe, a gente pretende fazer em junho". Eu falei: "Não Hum. acredito, doutora". Eu comecei a chorar na mesa. Ela falou assim: "Filha, ainda tem um mês, né, um mês e 15 dias aí". Eu falei: "Eu sei, doutora, mas eu tô na defesa do meu TCC, e eu quero dar uma melhor qualidade de vida para o meu filho. Do jeito que estamos vivendo, não dá. Eu espero que a senhora me entenda, e Uhum. eu sei que o meu filho necessita dessa cirurgia. Eu quero meu filho perto de mim". E com isso, as residentes também ficaram chocadas, né, tipo assim, que situação, né, ou é meu Uhum. filho ou é minha faculdade. Falei: "Deus, foi vergonhoso o que eu fiz errado, fiz, mas eu precisava falar para ela a situação que eu tô vivendo, Sim. né, meu coração de mãe e meu coração de mulher. Somos mulheres, né". E depois vinha assim: "Não, você fez errado, imagina", né. Então assim, um Uhum. outro lado dizendo que eu tinha feito errado.
Mas ainda assim não deixa de ser uma preocupação de mãe, né, você estava pensando: "E depois que Exatamente, passar essa cirurgia, como que vai ser, né, o que vai ser de exatamente. nós?". Até depois eu falei: "Mas doutora, é que eu quero estar com ele. Agora, no momento, eu não consigo abandonar a minha faculdade para estar com ele. Eu preferia estar com ele do que deixar minha mãe, minha avó, minha tia. Então eu quero estar com meu filho". Sim. E daí ela falou assim: "Não, vamos pensar, vamos pensar. Ele está estável, ele está bem". Então, assim, no mesmo tempo que saí da sala do hospital, obrigado Deus, que o Senhor está comigo, vai dar tudo certo. E eu Uhum. saí falando, né, e eu tenho muito essa mania de falar sozinha, e o José Henrique no meu colo e eu agradecendo a Deus, ele olhou pra mim: "Que foi mamãe?" Eu falei: "Filha, a mamãe só tá agradecendo a Deus, né". E daí ele veio: "Por quê, mamãe?" Daí eu conversei com ele, porque o José Henrique entende muito, ele é muito sábio. Então eu conversei com ele, expliquei. Ele: "Ah, entendi, mamãe". Entendeu e no mesmo tempo não entendeu. Então ali já saí, né, agradecendo a Deus por ele ter colocado aqueles médicos, aquele hospital, porque eu estava com desespero. "O que que Uhum. vai ser de nós?". Então eu falei: "Obrigado, Deus, o Senhor sabe o que faz, que seja feita a tua vontade, não a minha, não a Amém. minha ignorância", né, eu falei: "Eu tô sendo ignorante, mas o Senhor conhece o meu coração, eu sei que o Senhor já fez muitas obras na vida do José Henrique", e ali fui clamando Deus, orando, saí orando do hospital. E graças a Deus, Deus preparou tudo certinho, eu consegui Amém. fazer a minha defesa, né, e eu só falei: "Deus, obrigado, obrigado". Quando eu fiz a minha defesa, na mesma semana eu recebi a notícia do hospital que tinham marcado a cirurgia do José. Graças a Deus. Eu falei: "Como Deus é perfeito", né, e o José Henrique estava bem, estava saudável, era sinal que ele não precisava da cirurgia naqueles dias, porque ele estava bem. Então a gente foi para o hospital, eu já tinha feito a minha defesa, já tinha me formado, Que e a bênção. gente foi para o hospital. A gente entrou dia 7 de agosto no hospital, de 2024. Não, perdão, 2023. 2023. Eu falei: "Obrigado, Deus", a gente entra com medo, né, com medo da equipe, tudo novo, como que vai ser as enfermeiras, os médicos, porque a gente não conhecia os médicos nenhum. E Deus prepara tudo certinho, Se né. prepara mesmo. Deus é maravilhoso. Então o Amém. José se internou no dia 7 e a cirurgia dele ia ser no dia 9, então ele precisou fazer todos de novo os exames para ver se estava tudo bem para a cirurgia. E com isso, eh, a gente teve um médico maravilhoso que Deus preparou, o médico sentou na minha frente, assim, eh, um dia antes da cirurgia do José Henrique, no final do plantão dele, pegou uma folha: "Mãe, senta aqui". E nisso veio uma enfermeira para cuidar do José Henrique. Falei: "Nossa, o que está acontecendo?". A enfermeira veio pegar o José Henrique para brincar, Hum. e o doutor aqui. Então assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será, não? O que será? E esse médico, doutor, explicou tudo para mim. Tudo que eu tinha dúvida sem perguntar, desde o feto até a vida do José de hoje. Falei: "Deus, que maravilha". Então eu já tirei as minhas dúvidas, porque daí surgiu dúvidas, ele explicou tudo o que seria a cirurgia do José, tudo certinho, os procedimentos. Eu falei: "Meu Deus, obrigada". Cuidado de Deus. Cuidado de Deus, o agir de Deus aí, né. Então, assim, aquele meu coração que estava frito, chorando de medo, ficou leve, sorrindo, agradecendo a Deus por todo esse cuidado. Graças a Deus. E o José Henrique fez a cirurgia, e ele ficou algumas horas no centro cirúrgico, e quando desceu também ele desceu sem intubação, pela glória de Deus, mas Amém. e só respirando no oxigênio, com os drenos, né, porque pós-cirúrgico vem com um dreno. Então o doutor tinha explicado para mim que ele ia vir com o dreno, Uhum. porque essa cirurgia era um pouquinho mais complicada. Então, tudo bem, mãe, não se assuste.
ele vai vir com muito mais equipamento em compensação de quando ele fez a primeira cirurgia. Falei, então tudo bem. Então não se assuste, mãe. Falei, tá bom. Então eu já sabia mais ou menos o que eu ia ver. Então assim, Já preparou você, já. exatamente. Então o José Henrique desceu já sem intubação. Só que nesse hospital, a gente não pode ficar com eles na UTI. A gente precisava ir embora para casa de apoio. Então, eu acabei indo para casa de apoio com umas mãezinhas da UTI. Então, lá foi mais chocante ainda. Porque assim, a gente estava acostumado com a UTI fechada, onde você via só as mães, você não via as crianças. Uhum. E ali não, é tudo um do ladinho do outro. Então você acabava vendo as crianças, as situações das outras crianças. Ai, meu Deus. Então assim, eu só pedi a Deus, tampa os meus olhos. Entra comigo nessa UTI, eu não quero ver outras crianças, porque a gente tem coração de mãe, né? A gente é humana. Então, eu olhava assim para as enfermeiras, só falava bom dia no balcão. E tentava não olhar para as outras crianças. As mãezinhas falavam, não, a minha filha está do lado do seu filho. Ah, eu vi. Eu não vi nada, eu só pedia para Deus tampar os meus olhos para que eu tivesse só os meus olhos apenas para o José Henrique, porque senão eu ia me sentir muito mais desesperada com a situação das outras crianças. Então, o José Henrique ficou e eu não podia ficar com ele. Então, quando o José Henrique começou a acordar, ele chamava pela mãe e a mãe não podia ficar, porque a gente tinha horário certo para ir na UTI. E eu passava a noite numa casa e o José lá. Então eu ia de manhã, eu percebia que o José Henrique estava inchado, com o olho inchado, tanto Ai, meu chorar Deus. pedindo a mãe. Pedindo a mãe. Ele falava, mãe, não me deixa, mãe, aqui. Eu não quero ficar aqui sozinho, não faça isso comigo. Ai, meu Deus. E ele tentava se mexer, ele falava assim, mãe, eu quero me mexer, eu não consigo. E eu só pedia para Deus dar sabedoria, né, para eu falar coisas corretas para ele entender. Deus faz com que o José entenda tudo isso. E eu precisava ir embora novamente. O último horário que a gente tinha que ir embora era 7 horas da noite. Depois disso a gente não podia ficar na UTI mais. E a gente ia embora, não só eu, todas as mãezinhas iam embora chorando. Coração partido, né? Uma Imagine deixar eles apoiando pra na trás, né? outra, exatamente, uma apoiando na outra. E assim, o pior de tudo, porque as outras eram crianças pequenininhas, com 3 dias de vida, 20 dias, 30 dias de vida, não entendia tanto quanto o José. Então elas sofriam por mim também, porque o José entendia. Então eu saía na porta do hospital, da UTI, e escutava os gritos do José. Mamãe, 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 mamãe. Daiane. Muito triste. Então a gente só pedia, Deus me ajuda. Ajuda meu filho, visita o meu filho. Visita o meu filho. E eu sabia que eu precisava descansar, porque no outro dia eu precisava estar bem, pro José estar bem, para ele ver que a mamãe tá bem. E teve um dia que eu não consegui dormir à noite, eu acordava naquela casa. Eu sentia que o José não estava bem. E fui visitá-lo de manhã, depois do almoço, né? Graças a Deus, Deus colocou uma enfermeira grandiosa, porque eu estava pedindo para Deus cuidar do meu filho a todo momento. Essa enfermeira falou assim, mãe, hoje você fica o quanto você puder, até ele dormir. Porque o quanto esse menino tá sofrendo de ficar longe da mãe. E aquilo me doeu. E ela chorava, a enfermeira chorava, falando pra mim. Eu vou fechar as cortinas, mãe, você fica quietinho aí, até o José Henrique dormir. O plantão vai ser trocado, mas você fica quieta. Você se faça de boba. Você faz de conta que você esqueceu o horário.
Uhum. E eu vou fazer de boba também que eu esqueci você aí. Falei: "Deus, obrigado por colocar essa mulher na minha vida". Exatamente. Então ali eu fiquei. E eu estava com fome, porque a última refeição que eu tinha feito era 11 horas da manhã. Isso já era 9 horas da noite, eu estava ali com o José do ladinho dele, de pé, na UTI. Daí o enfermeiro veio e me trouxe um café. "Mãe, toma um cafezinho escondido". Ele trouxe pelo leito da outra paciente e me deu através da cortina. Eu falei: "Deus, obrigado por esse café abençoado". E José falava assim: "Mamãe, você tá com fome, coma". Falei: "Mas filho, eu não posso comer". "Coma, tem meu suco aí", porque ele estava deitado, Ai, meu ele Deus. via que tinha um suquinho dele, porque a enfermeira já estava dando um suquinho pra ele. "Toma meu suco, mamãe, a enfermeira não vai brigar com você", isso Ai. dentro da UTI. Daí eu falava: "Obrigado filho, a mamãe não pode". Até que ele dormiu. Ele dormiu: "Mamãe, você não vai embora, né?". "E não vou filho, papai do céu vai ficar aqui com você, cuidando de você. E a mamãe também". "Ah, então tá bom". Ele falou assim, antes de dormir: "Eh, pai do céu tá me olhando, mãe?". Falei: Hum. "Tá, te olhando". Aí ele dormiu tranquilo, Amém. orei com ele e ele dormiu. Daí logo ele já teve alta, né. E a gente foi para o quarto, e mesmo assim ele foi para o quarto, mas ainda ele foi com um dreno, porque o José Henrique teve, derrame pleural. Então ele continuou com aquele dreno. Aquele dreno ele, conforme o tempo, ele tem que limpar o líquido que sai, tem que ficar transparente e parar de drenar. Então o José Henrique foi com esse dreno para o quarto, porque o correto era ele ficar com esse dreno na UTI. Hum. E Deus foi maravilhoso, a gente vê o agir de Deus novamente, porque os médicos chegaram numa conclusão que o José Henrique era um paciente que poderia ir para o quarto com o dreno. Por questão dele saber o que ele tinha, saber que ele estava com aquele dreno e Uhum. saber que eu conseguia cuidar do José Henrique. Então eles mandaram o José Henrique para o quarto com um dreno, então a gente tinha que ter um cuidado maior aí. E com isso, foi se passando os dias e aquele dreno não saía, e a gente começa a ficar aflita, né. "Deus, o porquê disso? Deus, cadê a sua obra? Deus, já se passou 15 dias e meu filho tá aqui ainda". E então eu fui bastante falha na minha fé por essas questões, sabe. Você vê o seu filho ali sofrendo, ele falava: "Mãe, eu quero tirar isso, mãe, eu quero comer". Então a dieta, ele teve dieta por questão desse dreno, né, então ele podia comer só comidas leves e aquele dreno ele saía uma cor de leite, gordura do organismo dele. Então desde que ele fez a cirurgia, ele estava com essa dieta? Sim, então ele saiu da UTI já com essa dieta, uma Uhum. dieta hipocalórica, né, para tentar diminuir esse dreno. E com o passar do tempo não diminuía esse dreno. E os médicos começaram: "E daí? E daí, já tá parando?". E as enfermeiras vinham: "Nossa mãe, todo esse tempo ainda vocês estão aqui". E a cabeça da gente ia a mil: "Meu Deus, o que que tá acontecendo?". E os médicos: "Ó, vamos fazer essa conduta". E aquele dreno vinha. Teve um dia que saiu 2 litros de líquido do corpo do José Henrique através desse dreno, Meu Deus. 2 litros. E eu entregava a Deus e o pessoal orando. Tinha dias que realmente, retorno a dizer, eu não tinha forças para orar, não tinha forças. E o José Henrique entendia tudo o que estava acontecendo com ele, porque os médicos estavam ali conversando comigo, então ele sempre entendia, eu também sempre estava explicando para ele. E daí ele falava assim: "Mãe, eu quero tirar isso, eu quero brincar". Então a gente chegou a um ponto que a gente conseguia andar com o José no hospital, segurando o dreno. Então ele ia para a brinquedoteca segurando o dreno. Hum. Então a gente chamava o físio que estava de plantão para nos ajudar. E teve momentos que eu mesmo ia com o José Henrique, porque já sabia os cuidados que precisava.
E chegou num ponto que nem a medicação que o José Henrique estava tomando para secar esse líquido, cessou esse líquido. Teve momentos que eu falava assim para Deus: Deus, assim como o Senhor fez aquele cego ver, o paralítico andar, aquele sangue, o sangramento cessar, aquela mulher que tocou na tua vestes, deixa meu filho tocar na tua vestes, Pai. Foi assim. Eu não tenho, Deus, eu não tenho mais palavras para ti. O meu filho é teu, eu já entreguei para ti, Pai. Mas novamente eu entrego para ti. E nesse dia que eu tive força de ajoelhar, porque eu não conseguia ajoelhar nem para orar, pedir perdão. E, e comecei a lembrar dessas passagens, né? Hoje eu sei o quanto o Senhor sofreu na cruz por nós. Coloca a tua mão ensanguentada sobre a vida do meu filho. Eu, como mãe, eu não aguento mais. E a partir disso, Deus acho que escutou o meu clamor, porque eu acho que foi o que eu precisava. Acho que Deus precisava ouvir isso de mim. E daí, no outro dia, os médicos chegaram. Mãe, a gente não sabe mais o que fazer com o José. A gente vai ter que colocar ele de jejum, mas de jejum mesmo, para tentar acessar esse líquido. E então eu já estava tão fortalecida com a minha oração e tinha pedido um sinal de Deus. Falei, não, tudo bem. Deus me deu o sinal. Se essa é a conduta, essa vai ser a conduta. José Henrique ficou 30 dias de jejum, pastora. Meu Deus. 30 dias de jejum. Gente. Sem nada. Sem Uma nada. criança, né? Pra gente já é difícil, imagina uma Sim, criança. imagina para uma criança. E só com uma sondinha, né? Na alimentação integral que a gente diz. E então eu comia pro lado de fora do quarto, porque eu precisava me alimentar. Às vezes eu parava comigo e falava assim, nossa, que tipo de mãe é você? Seu filho ali, de jejum, e você comendo, né? Eu poderia ter feito jejum com meu filho, sim, poderia. Mas se eu fizesse jejum com meu filho, eu não estava saudável para cuidar dele naquele momento, né? Então eu pensava assim, eu preciso me alimentar para que eu esteja forte, para o meu filho continuar forte. Se eu caio, se eu vou embora para casa, meu filho não vai ficar bem. Então eu colocava isso na minha cabeça e pedia perdão para Deus eu estar me alimentando. Que aquele alimento que entrasse pela minha boca fortalecesse o meu filho, que também estivesse satisfazendo o meu filho. Então eu comia escondido dele. E também nada, aquele líquido continuava. E os médicos chegou e veio conversar comigo que a última hipótese que tinha para fazer com o José Henrique era estudar o sistema linfático dele, transferir ele para um outro hospital. Falei, misericórdia, Deus, de novo. De novo. Daí o médico, o chefe, veio conversar comigo, me explicou a situação. Ele explicou o que poderia estar acontecendo, não é o que estava acontecendo, o que poderia estar acontecendo com o José Henrique. Que era alguma coisa no sistema linfático do José Henrique que na hora da cirurgia acabou prejudicando o sistema linfático. Então ele precisava ir para um outro hospital, fazer um cateterismo do sistema linfático, que é o mesmo procedimento do cateterismo do coração, mas é nas veias linfáticas. Falei, ótimo, vai ser resolvido. Maravilha. Daí o doutor falou assim, mãe, só que a gente tem uns riscos. Daí, sem ele falar, eu comecei a chorar novamente, só que a gente estava longe do José Henrique, eu tinha ido conversar lá fora, porque ele sabe que o José Henrique entende tudo, né?
Então a gente já tinha ido conversar longe do José Henrique nesse momento. E daí ele falou assim: já fazem 28 dias que o José Henrique tá de jejum. A gente não pode deixar ele mais de jejum. E se a gente voltar com a alimentação, as coisas só vão piorar. Então a gente vai fazer esse procedimento no sistema linfático do José Henrique. Falei, não, tudo bem. E a gente que tá ali, a gente precisa ser forte, né? Então às vezes eu chorava lá fora demais e vinha com aquele sorriso pro José Henrique. Porque o José Henrique quem sempre me alimentou na minha fé. Às vezes você tava ali desesperada, chorando, e ele tava ali sorrindo, querendo brincar, dando risada para todos, cantando, né? Uhum. Então, assim, quem me fortaleceu foi o José Henrique. Então, eu também não podia deixar de estar bem para ele, né? Assim, é impressionante ele estar bem desse jeito, apesar de tudo Sim. que ele estava passando. Uhum. Então, assim, a gente vê que nas fotos mesmo, o José Henrique sempre tá sorrindo Uhum. com todo mundo. As enfermeiras iam lá brincar, ele brincava com as enfermeiras, ele colocava apelido nas enfermeiras, então ele sempre estava ali, sabe? Por mais que aquele dreno estava ali incomodando. Então, por muitas vezes, esse dreno, ele chegou a obstruir. Ele não tinha mais passagem. Então, eu precisava tirar e colocar em outro lugar. Ah, meu Deus. Só esse dreno, ele foi tirado 4 vezes e colocado. Então, ele tem 4 cicatrizes aqui, uma pertinho da outra só do dreno. Porque esse dreno foi tirado e colocado. Então, o doutor falou assim, já faz 28 dias. José Henrique precisa fazer alguma coisa, é muito tempo sem comer. Essa alimentação que está correndo não é o suficiente para ele. E mesmo assim, o José Henrique, ele entendia. Então, às vezes, ele sabia o horário de comida. Ele falava, mãe, você tá aí fora comendo? Então, Uhum. ele sabia que naquele horário a mamãe estava saindo, estava lá fora comendo na porta do quarto. E ele não pedia. Ele não pedia nada. Nada. Impressionante. Ele foi muito sábio. Deus deu muita sabedoria para o José Henrique. Muita mesmo. Então, às vezes, ele abria a mala e ele falava assim, mãe, abra a sua bolsa aí. Tá aberto, filho, só tem roupa. Não, mãe, aquela outra bolsa, não tem uma bolachinha aí? Falei, não, não Uhum. tem. Não, mãe, é pra você comer, não é pra mim comer. Então, assim, ele Ai, sabia que a mamãe precisava comer. E a gente foi pro outro hospital. Ele fez o cateterismo do sistema linfático. Só que antes dele ir pro hospital, quando o doutor conversou comigo, o doutor falou assim, mãe, o risco maior é desse contraste que a gente injeta subir para a cabeça. E quando sobe para a cabeça, o risco é de um AVC. Senhor. Falei, misericórdia, Pai amado, mas Deus vai colocar as tuas mãos. Só falei assim pro doutor, vamos fazer. Daí no Amém. dia seguinte ele foi pro hospital. Então eu só pedia para Deus, Deus, coloca as tuas mãos, né, no pescoço do José, para que esse contraste não suba. A gente precisa desse contraste até o coração. Que esse contraste fique aonde ele precisa ficar. Meu filho tá bem, neurologicamente ele tá bem, né? Sim. Ele é teu, novamente entreguei a Deus. Então eu fechava meu olho e colocava, Deus, coloca as tuas mãos no meu filho. Coloca onde o Senhor precisa colocar. Amém. E ele foi. Quando ele foi, ele ficou lá, era assim, 1 hora de tempo, demorou 3 horas de tempo. Deus. E, e a minha preocupação maior, eu falei, meu Deus, meu filho teve um AVC, por isso que ele não tá vindo. Aquela coisa. E não tinha ninguém lá. Minha mãe não podia subir, porque era um hospital diferente. Uhum. E eu fiquei sozinha lá em cima. Às vezes descia para falar um oi para eles, para ver como que estava a situação. E logo o José veio pro quarto. E quando o José veio pro quarto, aquele dreno, a primeira coisa que eu fiz, eu não olhei nem pro rostinho do José. Eu olhei pro dreno. Falei, Deus, o que que é esse dreno? Cheio, Senhor. cheio novamente. Daí a enfermeira olhou para mim. Falou assim, mãe, calma.
calma, é o momento de Deus. Eu falei assim: Exatamente. "Não, eu creio, é momento de Deus mesmo". E enxuguei as minhas lágrimas, porque José ainda estava anestesiado. Respirei fundo, falei: "Deus, que o Senhor esteja comigo". Orei novamente com o José Henrique enquanto ele estava dormindo. E logo veio os médicos, né. "Mãe, correu tudo bem, o contraste não subiu". Glória a Falei: Deus. "Glória a Deus, Glória a glória a Deus. Deus". Deus colocou, Deus estava ali. Amém. Deus esteve com meu filho e nunca deixou ele, né, então Sim, com certeza. sempre tivemos essa certeza que Deus sempre estava fazendo a obra na vida do José Henrique. E no dia seguinte aquele dreno de novo, pastor, 1,5 litro de líquido. Falei: Senhor. "Meu Deus do céu, seca esse dreno, pai, põe as tuas mãos". Comecei a conversar com Deus de novo e aquela agonia, aquele medo do que ia acontecer, Uhum. né. E daí veio a doutora, porque o dreno parou do nada, parou. Falei: "Esse dreno tá obstruído esse dreno". E daí a gente chamou Uhum. a doutora veio e limpou. Daí veio de novo o líquido, soltou de novo o líquido, então sinal que ele estava obstruído. No outro dia, novamente, aquele dreno, a mangueira do dreno Hã. limpa. Só que a gente conseguia ver que aquela gordurinha que sai Uhum. estava ali parada na mangueira do dreno. Eu falava assim: "Enfermeira, não tá legal, tem gordura parada". Então a enfermeira vinha, nada, a enfermeira vinha, nada. Daí eu chamei o doutor: "Não, vamos fazer uma outra limpeza". Daí veio a doutora, a chefe, Hã. a chefe veio dessa vez, e ela limpou o dreno do José Henrique, e mesmo assim ainda estava drenando bastante. Daí na hora Uhum. que ela puxou, veio todo o líquido. E na hora que veio todo esse líquido, eu sabia, né, a gente sabia que estava, né, no meu ver, tá obstruído. Mas eu queria ver com meus olhos que eu estava errada, que não estava obstruído, que realmente tinha parado aquele Sim. líquido. E na hora que veio esse líquido, na hora que ela limpou, eu segurei para não chorar em cima do José Henrique. E ela falou assim: "Mãe, há esperança, temos esperança. Amém. A sua fé é maior, o seu Deus é maior, Deus tem muitas obras na vida desse menino". Amém. A situação do dreno, mãe, sabe aquele versículo que Deus cessa as águas do mar? Falei: "Sim". "Você já ouviu?". "Já". "O dreno é assim. Enquanto, Deus não cessar essa água que sai, não será a obra completa de Deus na vida dele. Então peça para Deus cessar no momento certo". E com aquilo eu me arrepiei e senti a presença de Deus. E eu falei: "Foi o que eu precisava ouvir". E a Sim. doutora saiu. Falei: "Nossa, que doutora sábia, né". Ela saiu e eu me tranquei no banheiro. Chorei, chorei, chorei. "José, mamãe, o que que você tá fazendo?". "Filha, mamãe tá fazendo necessidades". "Mamãe, você tá chorando no banheiro?". Ah, E mamãe chorava, e eu chorava com essa palavra que ela me trouxe. E depois a gente veio embora, voltou para o outro hospital de novo onde a gente estava, lá no Dantes. E aquele dreno, drenando, drenando. E daí foi no final de semana, não sei, dia de semana, e eu vim embora descansar. Quando eu vim embora, no dia que eu vim embora descansar, o dreno estava zerado. Assim, tinha um pouco, mas estava limpo, mas ainda tinha um pouco. E a gente observou, falei: "Meu Deus, tá zerando, graças a Deus tá zerando". Daí no outro dia vinha um pouquinho mais. Não, daí eu ficava em cima das enfermeiras de medo da enfermeira tá marcando errado o dreno dele. Eu: "Não, Deus sabe o momento certo". Daí eu falei: "Tia, você vai ficar aqui com ele? Eu vou embora descansar então?".
ó, o dreno dele tá assim. Então Uhum. todos, tanto a minha mãe quanto a minha tia que ficava lá com ele para eu poder vir embora descansar, elas sabiam dos cuidados do José perfeitamente. "Tia, parou, eu tô com medo de estar obstruído, então observa". Daí minha tia: "Não, saiu um pouquinho". "Daia, tá obstruído. Daia, vai ter que trocar, o doutor veio aqui ver", e aquele aperto no coração. Uhum. Voltei, né, na segunda-feira, e daí: "Vai tirar?". O doutor falou assim: "Não, a gente vai ter que trocar esse dreno, tá obstruído. O ultrassom tá mostrando que ainda tem líquido". E aquele dreno ficou 2 dias daquele jeito, né, fora o final de semana, mais 2 Uhum. dias. Deus do céu, tem misericórdia, José Henrique vai subir novamente para o centro cirúrgico, trocar esse dreno, mais um Uhum. sofrimento, né. E oração com Deus, e logo veio um médico abençoado de Deus e tanta gente pedir. Deus mandou um médico que faz ultrassom. Não, esse é o médico do ultrassom, ele é o número 10 do hospital. Uhum. Ele foi no leito do José, olhou o dreno e falou assim: "Não, vamos fazer um ultrassom aí". Antes de trocar esse dreno, o José estava de jejum para subir no centro cirúrgico nesse dia, Hum. para trocar o dreno novamente. Ele falou assim: "Não, ele não vai para o centro cirúrgico. Vamos fazer novamente esse ultrassom, agora eu quero fazer esse ultrassom". E ele fez o ultrassom do José no leito mesmo, a gente não saiu do leito. Ele falou assim: "Não, pode tirar esse dreno". A doutora falou assim: "Mas doutor, isso que você tá vendo". "Não, ele teve um derrame pleural, isso aqui colabou, isso aqui não é gordura, isso daqui pode tirar. Ele tá com esse dreno já faz 2 dias, não tá obstruído, pode tirar agora, de imediato". Ai, Ai, meu daí Deus. eu falei: "Meu Deus, glória a Deus", e a doutora estava com dúvida, a doutora que cuidava do José, de ter ainda gordura. E, né, e aí, tira, não tira? Daí ele falou assim: "Não, pode tirar, pode chamar já". Daí ele mesmo foi, chamou a equipe e ficou esperando a equipe para poder tirar. Enquanto a equipe não tirou, ele não foi embora. Eu Que falei: "Meu bênção. Deus", a gente, assim, o hospital ficou, a equipe Estava toda todo mundo ficou vibrando. vibrando pelo José Henrique ficou vibrando que tinha que ia tirar o dreno. Ai, Deus, obrigado. Daí o José Henrique falou: "Obrigado, Deus, eu vou tirar o dreno". Ai, meu E Deus. ele gritou tão alto, que as meninas que estavam na enfermaria escutou o José Henrique Uhum. gritando, né: "Deus, obrigado, eu vou tirar o dreno". Ai, aleluia. E daí ele tirou o dreno, daí o José Henrique ficou com medo, porque tinha, né, os Hum. médicos tudo em cima dele para tirar. Daí Uhum. ele entendeu que os médicos estavam ali para tirar o dreno. E ele gritava, falei: "Filho, você vai tirar o dreno, não vai doer". Daí ele ficou com medo de doer, né, então ele Uhum. chorou bastante, gritou bastante. E o médico do ultrassom permaneceu no quarto para ter certeza do que ele tinha falado. Daí ele tornou a fazer o ultrassom no José Henrique e realmente tinha zerado, porque era realmente que tinha colapado, então não era a gordura que se estava vendo naquele ultrassom. Eu falei: "Deus, como o Senhor é maravilhoso". Ai, ele é. Tudo é no momento de Deus, foi preciso ficar todo esse tempo, foi. Deus deu sabedoria para o José, e com isso, né, Deus foi agindo, foi dando sabedoria para o José Henrique, né, para mim. Então, assim, Uhum. quando ele tirou, a gente até ele gravou um áudio, né, para a família, um vídeo, tirou foto aqui, né, só com o Uhum. curativo dele, mostrando que ele tinha tirado o dreno. Então ele gravou um vídeo para nossa família falando que tinha tirado o dreno. E com isso ele aprendeu a fazer videochamada no Ah. grupo da família. Então tudo que era notícia boa, ele ligava no grupo da família para dizer. Então, às vezes, Que a pessoa lindo. não atendia, ele ficava ali, sabe. "Por que que não tá atendendo? Por que não tá atendendo? Quero dizer". Então, às vezes, a gente gravava alguns vídeos. José Henrique é radiante, é a obra de Deus em nossas vidas. Ele é, E eu vi a primeira vez que eu vi ele, fiquei encantada, falei: "Ah, é, ele é um milagre". encantador, ele não tirava o sorriso do rosto.
ele sempre me deixou em pé, sempre estava ali: "Mamãe, e aí? Mamãe, passa um batom nessa cara", né. Ele falava assim: "Sua boca tá branca, passa um batom, você tá feia", né. Ai, meu "Prende esse Deus. cabelo". Então, assim, o José Henrique estava ali, sabe, com toda aquela Cuidando força, de você, né? cuidando de mim, sabendo que ele precisava ser cuidado, né. Uhum. Então, assim, é o agir de Deus, Exatamente, é o agir de Deus com certeza. na vida do José Henrique e ele ama viver, tudo pra ele é sorriso, ele, né, assim, por tudo que ele passou, né, Uhum. então assim, pra ele, a vida dele é alegria, Bênção. é alegria. E no total vocês ficaram então nesse processo da cirurgia, foram quantos dias no hospital? Nesse último processo foi 65 dias, Meu Deus, é e muito tempo. 65 dias, então quando ele tirou o dreno, daí ele tirou o dreno, ele voltou a comer, Uhum. né, ele depois que ele veio do procedimento do sistema linfático, como foi tirado a alimentação integral dele no hospital lá, então o doutor deixou ele comer frutas. Então Uhum. ele comia uva, frutas. E depois que ele tirou o dreno, o doutor deixou ele comer. Então ele começou a comer arroz sem gordura, ovo, né, só, sem a gema, Hum. sopinha. Então ele voltou a comer normal. Então ele: "Meu Deus, tô comendo, mãe, que delícia", né. Você mandou as fotos, ele tá feliz da vida lá Aham, com o prato de comida. exatamente. Então ele colocava assim, ele: "Hum, delícia, muito bom", Hum. né. E quando ele estava de jejum, nos comerciais parecia, eh, Mac, essas coisas Ai. assim. "Mãe, que delícia, olha, quando Hum. ficar bom logo, quando eu sarar logo, eu vou poder comer, né mãe?". "Vai filha, vai poder Uhum. comer". Então assim, o maior desejo dele no hospital era comer o hambúrguer. Ele diz que é o lanche, né. "Eu quero comer hambúrguer, quero ficar bom logo pra mim comer Uhum. hambúrguer". Daí teve um momento que ele falou assim: "Ai, papai do céu, quero ir embora logo pra mim comer hambúrguer". Então quando ele voltou a comer, ele pediu o hambúrguer pra doutora, né. Então a doutora mandou fazer pra ele, um hambúrguer, bem natural, só a carne moída ali, com aveia, e mandou pra ele saciar a vontade dele de comer. Uhum. Então ele fechava o olho e falava: obrigado papai do céu, que delícia Ai, meu hambúrguer", né, sim, coisa de gente, criança, né, sim. aquele desejo, aquela vontade Hum. de comer. E foi, assim, maravilhoso poder dar comida novamente para o José Henrique, né. Então teve alguns momentos que ele queria comer ou tomar suco, então não podia, daí a doutora, né, a nutricionista, eles tinham um suco lá que é especialmente para o José, então o suco era muito ruim. Hum. Porque ele tinha muita vitamina. Então eles congelaram o suco e fizeram um sorvetinho para o José Henrique, de Ah. saquinho. Então daí saciava, "É o sorvete José, é sorvete". Então sabendo que era o suco, então ele chupava o sorvete achando que realmente era um sorvete de saquinho do hospital. Uhum. Então querendo ou não aquilo já supria o que ele precisava de vitamina, né. É o que a gente conseguiu engananinho ele e assim foi indo. Então na hora que ele voltou a comer, aquele menino estava radiante, né, quando Gente. voltou a comer. E a vontade dele era comer hambúrguer. Então quando a gente teve alta do hospital, e assim, a alta foi um dia para o outro. A doutora fez troca de medicação, e daí aí eu perguntei para a enfermeira de manhã: "Quanto que tem que dar o nível da medicação do José Henrique?". "Ah, geralmente 2,5. Tem que estar bom, mas isso demora, ó, vai uma semana". Falei: "Meu Deus, mais uma semana aqui com o José Henrique no hospital só para ajustar a medicação". Uhum. E o José Henrique querendo ir embora: "Não, vamos embora", e lá vai eu rezar. Peguei no José: "José, vamos rezar para papai do céu". Daí ele também rezava para papai do céu. E do dia para noite, de um dia para o outro, a pontuação da coagulação do sangue dele foi para 2,5. Glória a Deus. Daí eu falei pra enfermeira que foi fazer o exame. Falei: "Nossa, enfermeira, então a gente vai ter alta?". "Não,
deu isso, mas a doutora ainda vai esperar, é uma semana. Hum. Daí eu falei: "Ai, balde de água fria". E o José: "Que foi, mamãe? A gente não vai embora?" Eu falei: "Não, filho, tem que esperar a doutora Renata decidir, eu acho que a gente ainda vai ficar mais uns dias". Logo a doutora. Falei: "Meu Deus, o que ela tá fazendo aqui?" A doutora-chefe ainda entrou assim, gelou meu coração. Meu pai, tem misericórdia. Calma meu coração. Pensei comigo bem Aham. rápido, né, engoli, seja o que Deus quiser, e peguei na mão do José. José: "Que foi, mãe?" Então na hora que eu peguei forte na mão dele, Uhum. ele: "Que foi, mãe?" Daí ele viu que a doutora estava chegando. A doutora falou assim: "Mãe, pode arrumar a mala de vocês". Ah, meu Nossa, meu Deus, Deus que do céu. alegria. O José Henrique levantou radiante da cama: "Nós vamos embora, mamãe, nós vamos embora". Daí Ai, ele graças gritou a Deus. novamente bem alto: "Eu vou embora". Então daí tem as meninas enfermeiras que estavam lá, né, no posto, escutou, porque elas não sabiam que o José ia embora. Então daí todo mundo: "O que aconteceu, José? O que aconteceu?". O quarto encheu de gente com a notícia de que o José ia embora e foi Bênção, maravilhoso, que né. bênção. E a gente teve alta. E daí a doutora virou as costas, o José falou assim: "Obrigado, papai do céu, eu te amo, Ai, que eu vou lindo. embora para minha casa". Então daí com isso eu já liguei para minha mãe, a gente já ligou de chamada de vídeo para avisar que a gente estava indo embora, né. Que bênção. E daí minha mãe correu preparar as coisas. Eu sabia, né, que a gente ia, né, que a família, a Uhum. minha família, a turma de casa ia estar esperando a gente, mas eu não sabia que foi essa festa, que ia ser Uma essa festa. festa tremenda. De volta para casa do José Henrique, né. Hum. Quando eu olhei, quando a gente chegou lá na cidade, lá em cima, né, na entrada de Pilar, aqueles carros, bexigas e carreado, falei: "Meu Deus, que maravilhoso, Que né, bênção, obrigado Deus por tudo", né. E a gente vê o quanto as pessoas estavam em oração por com nós, né, certeza. por nós. E daí chegamos em casa, daí, né, a gente desceu no portão de casa, tempo de eu descer, assim, os carros encostando. E assim, a gente tá tão assim feliz, né, Uhum. estamos em casa, graças a Deus, eu conversando com o José, quando olho assim, né, achei que era só, né, algumas pessoas quando olham assim metade da rua, a rua estava cheia de gente, né, dando parabéns para o José, viva o José, vive, agradecendo, né, o José Henrique. Que Daí a bênção. gente abriu o portão de casa, minha mãe tinha preparado um bolo para o José, do jeito que ele queria, que ele estava com vontade de comer bolo. Então tinha que ser um bolo sem gordura, um bolo mais light, né. Uhum. Então foi preparado para ele um bolo mais neutro, com frutas, né, sem Uhum. muita gordura, com leite desnatado, todas essas coisas. Então eu sou muito grata a Deus por tudo mesmo, sabe, Amém. assim, eh, e especialmente para as pessoas que estiverem em oração pelo José Henrique, né, por nós. E são pessoas, assim, de várias religiões, pessoas que às vezes você nem, né, nem imagina. Então É. você passa pela rua, às vezes a pessoa: "Oi, tudo bem? Como você tá? E o José?" Eu falo: "Nossa, oi, tudo bem". A gente acaba respondendo, né: "Não sei quem que Sim. é". Então eu sei que me conhece e estava orando pelo José. Às vezes a gente vai no mercado, as pessoas falam assim: "Oi, José, você que é o José? Eu orei Ah. por você. Oi, José, eu orei por você". Então a gente vê o quanto realmente tinha essa união de fé, né, irmãos de fé Sim. orando pela gente. E isso hoje eu vejo que é gratidão mesmo, né. Uhum. É Deus que faz levantar esses irmãos de fé para estar orando por nós e Exatamente. tá sendo esse alicerce na nossa fé, né, Uhum, com para nos certeza. ajudar. E como que o José está hoje? Hoje o José Henrique está bem, ele faz o acompanhamento, né, ele vai passar no médico daqui 6 meses, só em junho, realmente aquele: Hum. "Nossa, o José Henrique vai passar daqui 6 meses no médico". Sim. Mas assim, a cada 15 dias ele faz acompanhamento da coagulação do sangue, para Uhum. que esse sangue não venha coagular e prejudicar a correção cirúrgica, né, a cirurgia dele, essa correção que foi feita. Então a cada 15 dias a gente vai em São Paulo
para fazer um examinho do dedo para ver como que tá a coagulação dele. Uhum. Mas o José Henrique está estável, está bem, continua com a medicação, então a gente, né, continua com a mesma preocupação, não corre muito, né, você vai se cansar, descansa um pouquinho, Aham. mas você olha para o José Henrique, nem parece aquela criança que passou tudo que tem, pela glória Hum. de Deus, né, voltou para a escola, porque ele ficou um bom tempo sem ir para a escola, né, Uhum. então agora ele voltou para a escola, e ele tá bem, Ele é um vitorioso. graças a É um Deus. vitorioso. É, E nós José é cremos. só vitória em nossas Amém. vidas, só vitória. Amém. Nós cremos que grandes coisas Deus fará no José e através do José. Sim, Em nome de em nome de Jesus. A Jesus. começar por esse testemunho aqui compartilhado, né? Que vidas Uhum. sejam impactadas pelo poder de Jesus Cristo. E a Daiane falou que ao longo, né, de todos esses 4 anos foram vários versículos, várias canções que fortaleceram a fé dela. Mas em especial a gente vai destacar aqui da participação do José nesse processo, né? Sim, Que ela falou que ele cantava. E uma das canções que ele aprendeu a cantar e cantava com fé, ele cantava: Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Assim como a Daiane falou, diante das circunstâncias, é normal isso. Somos humanos, somos falhos, então nós vamos ter os altos e baixos. sim, No tempo que a gente está ali no momento alto, a gente está buscando, está orando, mas vai chegar um momento que essa força não vai acontecer. Mas Deus, em todo momento, nós falhamos, mas o nosso Deus, ele nunca falha. Então, que vocês também tenham essa consciência que o nosso Deus é um Deus fiel. Que seja no momento alto ou no momento baixo, Ele estará com você, fazendo você passar por esse processo, atravessar e receber a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Siga as nossas redes sociais, @podcast só vai melhorar. Curta esse conteúdo, compartilhe para que mais pessoas sejam impactadas através do poder de Deus. E nos vemos na próxima semana. Até lá!